Olá, o Visão Trabalhista Entrevista está no ar. Hoje a gente vai analisar os resultados da pesquisa sobre a inclusão das pessoas com deficiência nas metalúrgicas de Osasco e região. Para quem não conhece, a Lei de Cotas é uma lei que obriga as empresas com 100 ou mais funcionários a contratar pessoas com deficiência na proporção entre 2% e 5%. E a pesquisa mostra um índice de contratação na proporção de 105%, ou seja, 105% das vagas geradas pela Lei de Cotas estão preenchidas nas metalúrgicas da região de Osasco. Quem explica para a gente os motivos para a gente ter alcançado esse resultado é o coordenador da pesquisa e vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, Carlos Aparício Clemente. Aqui na região é uma soma de esforços para derrubar mitos e preconceitos sobre a questão da deficiência de trabalho. Tá? E os principais mitos que têm sido derrubados aqui é o mito de que não tem gente com deficiência, né, que não falta escolaridade para essas pessoas e que o trabalho, em muitos casos, é perigoso. Ora, esses mitos já foram superados tanto pelas empresas como também pelo sindicato nos seus debates com a sociedade local. Eu acredito que, ao vencer os mitos, abriu a porta para que as empresas ampliassem as contratações e percebesse que as pessoas com deficiência conseguem ter o mesmo desempenho nas atividades com as demais pessoas, ganhando, aí é um ganho importante para as empresas, que é o ganho de trazer a diversidade para dentro do local de trabalho. Todo mundo está ganhando com isso. O Ministério do Trabalho também é parceiro do sindicato na elaboração dessa pesquisa. A gente conversou com o gerente regional do trabalho, Ronaldo Frecheda, que explica um pouco mais os motivos que estão por trás desse resultado. É o fato de ter mostrado que os números não caíram, mesmo diante de momentos de grande dificuldade, momentos de crise que o país vem enfrentando. Então, o que me traz, a percepção que eu tenho disso, tá, é que além do fato das empresas continuarem a serem fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho, eu começo a perceber que já começa a existir uma mudança cultural dentro das empresas. As empresas, elas começam a perceber, tá, a importância da diversidade, que as pessoas têm o direito ao trabalho e têm as suas competências, elas desenvolvem o seu trabalho naturalmente. Então, acho que a gente já começa a perceber essa mudança cultural. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, Jorge Nazareno, também analisa como positiva uma mudança de postura das empresas em relação à contratação. É evidente que é perceptível que há uma maior compreensão da política de cotas, né, da lei de cotas, e as empresas estão respondendo melhor à contratação. Embora, num momento extremamente difícil da nossa economia, onde nós tivemos uma perda de postos de trabalho muito grande, mas ainda assim a pesquisa ela é positiva, muito menos pela quantidade, mas principalmente pela forma como as empresas estão encarando a contratação de pessoas com deficiência. Então, nesse sentido, eu considero bastante positivo. Ao mesmo tempo, a reforma da Previdência que está colocada, ela oferece um risco de voltar a aumentar as dificuldades para as pessoas ingressarem nesse mercado, uma vez que mexem com o direito dos trabalhadores, da LOAS, e isso tudo pode dificultar a vida dessas pessoas. As empresas, por outro lado, aquelas que estão passando por maiores dificuldades, é evidente que vão rever algumas das suas posições. Espero que essas que já têm um senso crítico melhor, que já entendem melhor a importância da contratação, que isso não altera a sua competitividade, ao contrário, até aumenta a sua competitividade, as empresas, à medida em que aprende a trabalhar com essas pessoas, ela tem ganho,
ela tem ganho social, ela tem ganho junto à comunidade, e eu acho que é isso que nós temos que buscar preservar. Porém, há uma concentração, uma preferência das empresas por certos tipos de deficiência. A pesquisa mostra que 76% das pessoas contratadas têm deficiências física ou auditiva. É uma barreira para ser superada. E quem analisa isso para a gente é o próprio Ronaldo Frecheda. Existem ainda dificuldades para inserir pessoas, por exemplo, com deficiência intelectual. Existe ainda uma barreira muito grande em cima da questão da deficiência intelectual. Tá? E eu acompanho isso já há alguns anos, tá? E o que eu percebo, e volto a dizer, a falta de conhecimento dos gestores. Tá? Você vê quando o trabalho ele é desenvolvido, eu posso até lembrar algumas empresas, tá? que tem a questão da deficiência intelectual marcante dentro dos seus quadros e com resultados muito interessantes, tá? Até porque, justamente porque buscaram informações, tá? Começaram a perceber que essas pessoas têm grande potencial para desenvolver seus trabalhos, principalmente os relacionados a outras pessoas. Elas se dão muito bem, elas conseguem o relacionamento interpessoal ser muito interessante. Então, no atendimento, assim, a gente tem em mente o quê? Uma pessoa com deficiência intelectual, no atendimento, você fala, não, acho que não dá certo. E a gente sabe de exemplos, tá, de empresas no segmento de comércio, enfim, que colocaram essas pessoas justamente para trabalhar no atendimento. E se saíram muito bem. Tá? Então eu acho que tudo isso é uma questão de falta de conhecimento. Tá? É uma ignorância generalizada, essa é a grande verdade. A médica Daniela Bortman vê na importância do exemplo como uma estratégia para vencer essa situação. Então, a falta de informação favorece a exclusão, né? Porque à medida que eu desconheço, ainda que eu tenha vontade de contribuir, à medida que eu desconheço a capacidade residual das pessoas, à medida que eu desconheço, eu não tenho informação sobre o processo de reabilitação, readaptação profissional ou inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, à medida que eu ignoro, né, a capacidade residual, o potencial do ser humano, de cada um, o potencial para o trabalho, eu excluo. E é mais fácil, né, eu dizer que não dá do que omissão, do que se empenhar para dar certo. E qual que é a ligação disso com esse trabalho, por exemplo, que resultou na pesquisa e o próprio resultado, né, de 105,6% de preenchimento da lei de cotas? Eu acho que o melhor de tudo isso, o que me deixa mais feliz é que quando você tem cases de sucesso, eu acredito que de verdade você ter boas práticas, bons modelos de pessoas com deficiência, reabilitados, enfim, trabalhando e mostrando que é possível e que dá certo, você tem uma sensibilização maior do que qualquer workshop, qualquer evento, qualquer palestra. De verdade, o que vai mudar mesmo numa cultura, para uma cultura inclusiva, é a gente mostrando cases de sucesso, a gente mostrando que é possível, mostrar as pessoas com deficiência trabalhando. Quando a gente vê que a gente já conseguiu isso, que a gente vem evoluindo na inclusão dentro da metodologia, a gente percebe que isso só tende a crescer. A gente vai fazer uma pausa agora e já volta, mas antes eu quero te convidar a participar do nosso programa pelas redes sociais ou também nos enviando um e-mail. Até já! Estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista para falar sobre a pesquisa de inclusão nas metalúrgicas de Osasco e região. Essa pesquisa mostra que nas metalúrgicas não há nenhuma empresa com 100 ou mais trabalhadores em que não seja encontrada a pessoa com deficiência lá trabalhando, lá incluída. Para mim representa uma superação. Quando eu entrei nessa firma que eu estou hoje há 13 anos, não tinha lei de cota ainda, né? Porém eu
fui, procurei, consegui entrar na empresa e vi que lá já existiam as pessoas com deficiência física e já estavam trabalhando mesmo antes da lei. Isso me deu motivação para persistir naquilo, né? Porque eu tinha um benefício, mas só que eu não queria ficar em casa recebendo um benefício do governo e parado. Eu queria progredir, eu queria superar aquela deficiência que eu havia adquirido com 25 anos, né? E isso foi bom para quê? Para que eu não entrasse em depressão, para que eu me sentisse capaz. E vendo as outras pessoas com deficiência física, cada um com a sua, mas lutando, trabalhando, isso me motivou muito. Mas qual a importância dessa oportunidade, do respeito a esse direito, justamente para as pessoas com deficiência? Vamos dar uma olhada? De crescer mais, aprender mais as coisas, entendeu? E cada vez evoluir mais ainda e mostrar para os povos dos portadores deficientes ver o nosso lado. A ideia é aumentar, ampliar esse resultado para todo o Brasil. Por isso, no dia do lançamento da pesquisa de inclusão, também foi lançado regionalmente lá no sindicato uma série de vídeos elaborada pela Organização Internacional do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho, justamente para aumentar a sensibilização, vencer as barreiras em relação à inclusão. 8 vídeos, muito ágeis, muito bem feitos, eles têm 4 a 5 minutos de duração no máximo, e eles vão mostrando pessoas com vários tipos de deficiência trabalhando. E nós saímos também do eixo Rio-São Paulo. A gente tem exemplos de São Paulo, fizemos algumas gravações, mas a gente foi gravar na Bahia, né? Porque a inclusão é nacional. E aí nós temos exemplos numa cidade muito pequenininha, que chama Guaraci, numa cidade de tamanho médio e em Salvador, na capital, né? Mostrando a possibilidade da inclusão. O Ministério Público do Trabalho alerta para o papel que as empresas têm na efetivação da inclusão. Então, a ideia dos vídeos, né, é exatamente mostrar à sociedade, às empresas, às próprias pessoas com deficiência, que é possível incluir. É impossível, portanto, cumprir a lei de cotas, é possível acabar com a discriminação nas relações de trabalho. Trazemos exemplos reais, concretos, de empresas que, até pós-fiscalização do Ministério Público ou espontaneamente, buscaram se inserir na legislação e tiveram essa responsabilidade social de inclusão das pessoas com deficiência. Inclusive, isso é muito importante, modificando o seu meio ambiente do trabalho. Porque incluir não é só cumprir a lei de cotas, é você adequar o seu meio ambiente para receber as pessoas. Sim. É impossível sair contratando diversas pessoas com diversas características físicas, sensoriais, mentais, intelectuais, se eu não alterar o meu meio ambiente. A gente faz mais uma pausa. Fica com a gente. Estamos de volta. Todo esse avanço que a gente tem na região de Osasco, nas metalúrgicas da região de Osasco, em relação à inclusão de pessoas com deficiência, estão sob ameaça, assim como os direitos trabalhistas e previdenciários, justamente porque o governo Temer elaborou uma série de medidas que colocam em xeque todos esses direitos. A reforma da Previdência é uma delas, ela mexe em um benefício que atende a muitas pessoas com deficiências, que é o LOAS, o benefício por prestação continuada. Acompanhe o papo que eu tive com o presidente dos sindicatos metalúrgicos de Osasco e região, Jorge Nazareno, sobre essas ameaças. A gente tem uma série de ataques que vão frontalmente contra garantias que foram obtidas, que são resultado de luta ali que estão expressas na Constituição de 88. E uma delas é justamente a inclusão das pessoas com deficiência, assim como a gente tem a questão do SUS, a universalização do SUS, a gente tem pressupostos da lei trabalhista, que aí dialoga também com a CLT. Como que a gente pode olhar para todas essas garantias dentro desse cenário que a gente está vivendo, de projetos ali na Câmara e no Senado, totalmente vindo contra tudo isso que a gente conquistou? Bom, a Constituição, que é chamada Constituição Cidadã de 1988, ela foi fruto de muita luta, de muita
organização da sociedade civil, dos trabalhadores, das mais variadas formas, para que ela tivesse aquela formatação, né? Alguns, inclusive pensando a Constituição, inclusive num outro sistema de governo que pudesse ser talvez o parlamentarismo, né? E o fato é que uma parte muito significativa da elite brasileira nunca aceitou essa Constituição com esses ganhos, com essas possibilidades que foram colocadas para as pessoas, porque a proposta dessa Constituição era exatamente no avanço da distribuição de renda, que não é um feito dos últimos 10 anos, dos últimos 13 anos. Realmente vem de lá, né, e vem galgando, ganhou muito mais fôlego nos últimos anos, mas agora, com tudo que aconteceu no país, com todo esse turbilhão que nós tivemos, encontraram a possibilidade de sangrar, de tirar esses direitos, que é o que estão fazendo, né? Induzindo muita gente a erro, porque a distribuição de renda é algo que melhora a vida de todos, não só daqueles que vão ser alcançados por benefícios sociais. Ela melhora a vida de fortalecer uma classe média, de dar ascensão, de permitir que as pessoas tenham acesso a muito mais serviços e exijam que os serviços públicos sejam de melhor qualidade. Ora, se você tem concentração de renda, se você tem um grupo que não quer dividir isso, é evidente que vão fazer de tudo para retirar esses direitos. E é o que estão fazendo, é um ataque brutal que está sendo feito em cima dos trabalhadores, com um presidente que não está preocupado se ele vai ter mais ou menos popularidade junto às pessoas, o que ele está compromissado com aqueles que o alçaram a ocupar a presidência da República, é o compromisso dele com esses de fazer essa reforma, que é a ponte, dita ponte para o futuro, que nós chamamos de ponte para o inferno, porque para uma grande parte da população brasileira, as reformas propostas, tanto da Previdência quanto da reforma trabalhista, será um enorme prejuízo. O metalúrgico Renildo já teve acesso ao benefício de prestação continuada e analisa todas essas ameaças. O governo Temer está mexendo justamente nessa ideia do benefício, que é dificultar o acesso, possivelmente vai vir ainda não está muito claro, mas possivelmente vai ser editada uma lei para definir tanto o valor do benefício, que hoje é de um salário mínimo, podendo ser menor do que o salário mínimo, quanto o grau, o nível de deficiência que vai poder ter direito ao LOAS. E também no caso do idoso, ou se a pessoa com deficiência ainda não é idosa, mas também é mais um critério, aumentar a idade de acesso para esse benefício até, hoje de 65 anos, até chegar a 70 anos. Você que usufruiu desse benefício, qual que é a sua opinião sobre esse tipo de mudança de regra? Eu acho assim, a redução do salário, eu acho que não é legal. Porque a partir do momento que a pessoa não tem a capacidade de entrar no mercado de trabalho, ela não é digna de receber menos do que um outro aposentado. Por quê? Ele vai ter os mesmos gastos, ele vai se alimentar, ele vai pagar água, vai pagar aluguel. Tem pessoas com deficiência física que conseguem entrar, que podem entrar, mas tem muitos que não têm essa categoria de entrar. Eu acho que a redução do salário só vai prejudicar aquela pessoa que recebe. Porque se ele adquiriu aquilo, é porque realmente ele precisa sobreviver com aquilo. E já não é fácil. Reduzir, ele não vai estar ajudando, vai estar prejudicando. Os desafios são enormes e também incluem a ameaça de terceirização com a regulamentação da lei que abre as portas das empresas para a contratação de terceirizados em todos os setores. Quem analisa essa ameaça é o vice-presidente dos sindicatos metalúrgicos de Osasco e região, Carlos Aparício Clemente. O grande desafio é a gente voltar a ter, de fato, o funcionamento da economia. As empresas voltarem a contratar, vamos dizer, conseguir colocar seus produtos no mercado. A hora que as empresas começam a contratar,
aumenta, de uma maneira geral, o emprego para todos, com ou sem deficiência. Agora, o grande risco é um risco que já há alguns anos temos alertado, que é o risco desta tentativa de trazer a terceirização desenfreada para todos os locais de trabalho. Ora, em relação à lei de cotas, em relação à formação das CIPAs, em relação aos serviços de segurança e medicina do trabalho, esses três organismos nas empresas estão vinculados ao número de trabalhadores. Se eu terceirizo a produção para terceiros, diminui o número de trabalhador direto para a empresa, consequentemente diminuirá a obrigatoriedade do número de trabalhadores com deficiência, e lá na segurança do trabalho nós teremos menos CIPAs nas fábricas e teremos menos profissionais de segurança e medicina do trabalho nas empresas em geral. Bom, a gente está chegando ao final desse programa especial e eu te convido a mandar suas opiniões, suas sugestões e também conferir essa e outras edições do nosso programa no nosso canal no YouTube ou no nosso site. Até a semana que vem.